falar um pouquinho aqui sobre a tutela criminal dos bens culturais no meio ambiente digital. Professor Celso Fiorillo, meu professor de longuíssima data, dos tempos de faculdade, ele foi meu professor no terceiro, eu sempre falo isso, terceiro ano da faculdade. Eu me formei há 22 anos. Então, façam as contas de quanto tempo eu o conheço, né? Ele gosta de temas palpitantes e, geralmente, ele me dá os temas mais palpitantes e complexos, ou seja, que não tem muita solução legal ainda para falar, principalmente na seara penal. E um deles é justamente qual? A tutela criminal em face de bem cultural. Tá? Não sei se foi falado aqui, que eu estou no meu segundo round, de manhã eu estava dando aula na faculdade, então não deu para eu escutar as palestras que me antecederam. Mas os bens culturais, eles são extremamente bem tutelados na Constituição Federal, artigos 215 e 216, mas efetivamente não o são em nível criminal. Notadamente, não digo só na lei de crimes ambientais, como também e sobremaneira no que tange ao meio ambiente digital. Tá? Então vamos lá. Algumas considerações só para puxar aí o gancho das nossas ideias. Vocês já devem ter ouvido, né, desde de manhã, a análise sobre bem cultural. Obviamente que se eu for analisar a tutela criminal de bem cultural, eu preciso saber o conceito de um bem cultural efetivamente. E esse conceito eu consigo extraí-lo muito bem no artigo 216. O 216 ele fala, são bens materiais ou imateriais, efetivamente. Portadores de referência à identidade de um povo, de uma sociedade, de diferentes grupos formadores, né, da nossa sociedade, nos quais se incluem, então, formas de expressão, modos de criar, modos de fazer, modos de viver. Isso aqui eu acho importantíssimo, pegando um pouquinho o gancho da professora Regina, que ela falou assim, talvez, será que não seja necessária uma recriação dos nossos valores, ou uma recriação do próprio homem? Às vezes, olhando para o meu cachorro, eu faço essa pergunta. Porque parece-me que ele tem mais sensibilidade em muitos pontos que os próprios homens. As criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, e os conjuntos urbanos e sítios de valores, aí vários, né? Histórico, paisagístico, arqueológico e tudo mais. Bom, quando que começou a criminalidade no meio ambiente digital? Antes de eu falar, obviamente, da tutela especificamente dos bens culturais, eu tenho que falar no meio, lato sensu, no meio ambiente digital. Vejam que interessante. Estava lendo esse final de semana e eu falei, caramba, estamos hoje século XXI, 2014, já indo pezinho lá no 2015. Final dos anos 70 já começou a ser falado, né, na Alemanha. Eles já estavam com essa preocupação. Por alguém chamado Klaus Tiedemann. Aliás, ele fala coisas interessantíssimas sobre a questão da sociedade da informação. Depois, o Conselho Europeu, anos 80. E, finalmente, agora a Convenção de Budapeste, né? E a convenção, ela fala efetivamente sobre os chamados cybercrimes. Então, a primeira colocação que eu faço aqui é o seguinte, é um tema que já vem sendo tratado desde os anos 70, mundialmente, ponto 1. E ponto 2, que é importantíssimo, né? Como são denominadas, ou como é denominada essa criminalidade ocorrente na sociedade da informação? Então, pela Convenção, internacionalmente, cybercrimes.
Vocês vão ver, gente, várias denominações. Criminalidade informática, criminalidade cibernética, crimes no meio ambiente digital, enfim. Tá? Internacionalmente recebe esta denominação. Bom, e o que a gente tem? Né? Vejam, eu coloquei aí um tópico, ficou pequeno, né, gente? Desculpa, mas é que eu estou com o Windows novo, eu estou ministrando e entrando, analisando sociedade da informação, mas eu própria tenho que, né, na prática, vivenciá-la mais. Então, eu estou com o Windows 8.1, ainda não decifrei algumas coisas, nem tamanho de letra. Então, a próxima vez fica melhor. Bom, modernidade versus riscos sociais e econômicos. O que eu quero dizer com isso? Bom, as coisas em si, às vezes, têm o seu próprio paradoxo. Quando a gente fala em sociedade da informação, em meio ambiente digital, o que a gente pensa? Em aspectos positivos, inicialmente. Modernidade. Né? Então, comodidade das informações, celeridade, que é algo extremamente importante, uma fonte inegável de informações. Eu me lembro, na minha época de faculdade, que eu fiz ainda curso não era digitação, era datilografia. Eu fui da época da datilografia, e a gente tinha aqui nas bibliotecas, procurar coisa em loco mesmo. Hoje não, né? Hoje é tudo rapidinho. Eu falo para os meus alunos, vocês reclamam, né, Samuel que está aqui, grande aluno meu, querido. Falo, caramba, vocês reclamam de barriga cheia, né? Então, quer dizer, tem essa fonte de informações e interatividade muito grande, muito forte. Uma diminuição muito grande de distanciamento, de território. Hoje, o que é território dentro da sociedade da informação? Rede. Né? Enfim, mas de outra banda, o que acontece? Traz os riscos. E esses riscos aqui que eu coloquei são sociais e econômicos. Né? Econômicos é por conta da palestra que eu vou dar hoje à noite, que é sobre criminalidade econômica na sociedade da informação. Né? E o que acontece? Quais são esses riscos sociais, começando pelos sociais? Está vendo claramente uma substancial diminuição de contato físico entre as pessoas. Né? Então, às vezes é necessário, né? A gente viaja, quer falar aí com as pessoas queridas, é ótimo, quer ver o cachorro, se o cachorro está bem, não está, fantástico. Mas, gente, está se perdendo o quê? O olhar. Está se perdendo o que a gente sente com a troca. Essa troca visual que eu estou tendo aqui com vocês, que eu consigo captar de uma modo, pode até ser de uma forma muito superficial, mas eu consigo captar uma energia. O que vem diminuindo consideravelmente. Né? E, com relação a isso, vêm os riscos também econômicos, para não entrar tanto nos sociais, que eu adoro, eu também gosto de filosofar um pouco, né? Mas entrar nos econômicos, que também não são importantes, como a expansão do comércio eletrônico. Gente, o tal do e-commerce, direto, né? Aumento de transações financeiras, bancárias. Hoje é tudo rapidinho pela internet. E isso acaba gerando o que nós chamamos de um grande nicho de criminalidade. Por quê? Nós vamos ver, sujeitos ativos dos crimes, eles se valem do quê? Eu não estou vendo a outra parte, e a outra parte não está me vendo. Então, a primeira coisa que eu vou me valer é do anonimato. Qualquer coisa melhor que isso? Né? Segundo, eu não vou me valer de riscos pessoais à minha integridade. Então, por exemplo, se eu for cometer um furto, um roubo, o que quer que seja, em termos de conduta delitiva,
eu não vou ser alvo, por exemplo, de uma perseguição, né, de um tiroteio. É tudo muito tranquilo para o sujeito ativo. E numa velocidade, isso é um traço extremamente importante, numa velocidade, gente, absurda, muito grande, né, muito forte. Às vezes eu vejo, por exemplo, algo que está se passando no país, olho no Face. Depois de 1 minuto, já olho quantas mil informações já foram passadas, repassadas, valorizadas, revalorizadas, enfim, reinterpretadas das várias formas possíveis. Muito bem. Então, a gente tem efetivamente esse quadro. Bom, estou falando aqui em sociedade da informação, sociedade, ainda estou nas considerações, né, iniciais. Sociedade da informação, sociedade da informação. Que raio que é essa tal sociedade da informação? É a sociedade da comunicação, supostamente dita da comunicação, da informação, mas é daquela comunicação que eu coloquei aí, fácil e intensa. Faltou só o autor determinar, que é o José de Oliveira, recomendo essa obra muito boa, rápida, intensa e extremamente interativa, né? E aí, já começo com as minhas críticas em cima dos tais riscos que eu falei há pouco. Tem esse autor chamado Stephen Kenneth. Ele diz o seguinte, olhem que interessante. Vivemos na era da desinformação. Estamos, na realidade, na era da desinformação de tanto lixo e ruído sem significado científico e que nos são transmitidos diariamente por blogs, por chats, podcasts, internet, sem a menor vigilância. Isso aqui é extremamente importante. É o que eu falei, é o anonimato. Então, pelo anonimato, pela celeridade, pelo distanciamento, pela falta de vigilância, a coisa começa a se tornar como aquela luta como que é? Virtual. MMA? Ah, então tá. MMA virtual. Quer dizer, começa a virar o quê? Terra sem lei. Pode-se fazer o que for. Ninguém está me vendo. E o que gerou isso aí, efetivamente, essa onda de existência de criminalidade de informática? A famosa globalização, que creio eu já deva ter sido colocada aqui pelos outros professores, né? Ela veio efetivamente para ampliar a integração de mercados. Mas não só para ampliar a integração de mercados, como também para ampliar a economia mundial, né? Fazer um elo na economia mundial, como se fosse uma proposta de modelo de integração, de interação global no mundo da economia, dos mercados. O que acontece, como Eric Hobsbawm, que eu também gosto muito, de quem eu gosto muito, né? Ele tem uma pitada crítica excelente sobre o tema. Ele diz o seguinte, me permito ler aqui. Antes de mais nada, penso que não se pode identificar a globalização só com a criação de uma economia global, ainda que esta seja o seu centro e o seu aspecto mais evidente. Temos que olhar além da economia. Então, é verdade, é uma coisa que a professora Regina estava falando. Quer dizer, tomar cuidado para essa globalização, além de ter essa ideia de economia mundial, que ela não tenha uma ideia de globalização cultural. Isso eu tenho muito medo. Porque quando há isso, há imposições. Havendo imposições, há dogmatismos. E havendo dogmatismos, há o discurso da violência, do ódio. Porque gera intolerância, né? O discurso da intolerância de Dworkin, que ele fala muito bem disso. E é uma coisa que nós presenciamos até as eleições, quer dizer, foi uma coisa muito complexa a situação toda, mas enfim. Depois,
ratificando essa ideia de Hobsbawm, Zaffaroni, que é um excelente criminalista, ele também coloca, né, que a globalização, a bem da verdade, está mudando as concepções valorativas, inclusive, né, não só em termos econômicos, valorativos. Então, o ingresso de uma cultura em face de outra cultura. E muitas vezes passa-se por cima de muitos direitos, garantias fundamentais, né? Como a própria liberdade de expressão. A gente assiste isso mundialmente, o que está acontecendo. Inicialmente, a ingerência de alguns certos países em face de outros, né? Só que aí essa ingerência que serve para simplesmente fazer cessar uma situação de violência física entre as pessoas, acaba se prolongando no tempo, e aí acaba havendo o quê? Imposição de cultura. E isso eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho um certo receio com relação a isso. Bom, e aí essa criminalidade virtual que eu falei para vocês, né, que é traduzida através da expansão de redes criminosas, ela começou a girar, gente, uma onda muito grande, muito severa, muito penosa, né? Como os espanhóis falam, muito fatal, em termos de proliferação de alguns crimes. Como, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, isso tudo pela rede. Né? Inclusive, existem leilões feitos no que tange a tráfico de mulheres também. Bom, se ela for da região XYZPTO, vamos leiloá-la com um valor, né, mais alto, mais baixo, dependendo dos seus traços, do seu perfil. Só falta agora o perfil genético também, né, para saber se é portador ou não de uma possível enfermidade genética. Lavagem de dinheiro. Antes a gente tinha lavagem de dinheiro, mas hoje, com a sociedade da informação, isso aí se proliferou assim, em muito. Fraudes tributárias, bancárias, aqui é só para vocês terem uma ideia, quer dizer, desses riscos que eu falei, socioeconômicos. E tudo isso em busca do quê? Do lucro. Né? Em busca do lucro. Manuel Castells, ele é um sociólogo espanhol, a mim me gusta muito, né? E ele coloca o seguinte: no centro do sistema está a lavagem de dinheiro de centenas de bilhões de dólares, esquemas financeiros complexos e redes de comércio internacional, estabelecendo a conexão entre, aqui é o X da questão, economia do crime e a economia formal. Né? Estamos diante de uma, como eu coloquei, de uma nova tipologia. E isso é angustiante para quem se formar 22 anos atrás. Super angustiante. Por quê? Porque a gente vivenciou e vivencia até hoje o quê? A teoria do crime dentro dos modos do direito penal clássico. Então, o que é? O Caio com o Tício, contra o Tício contra a Mévio, mas sempre o quê? Pessoas determinadas. Essas denominações, esses nomes até hoje me causam trauma, que eu me lembro das aulas de civil. Para uma criminalista, a aula de civil é complexa. Né? Mas é sempre Caio, Tício, Mévio. Oh, meu pai. E hoje, o que a gente tem? Eu falei, hoje não temos rostos. Eu não sei quem está entrando no meu e-mail. Eu não sei quem está entrando num artigo que eu escrevi, que foi publicado via internet, e que está modificando, e que está se apropriando indevidamente da minha autoria. Ou seja, temos rostos, aliás, temos pessoas sem rostos. Então, os sujeitos passivos, sujeitos ativos dessa criminalidade é o quê?
um número indeterminado de pessoas. São fantasmas, efetivamente. Eu não sei quem é. Ah, mas, professora, hoje tem uma rede dentro da parte de persecução criminal, de investigação criminal, temos as delegacias, né, apropriadas para isso. Até aí, gente, o crime já foi, já se consumou, e daí? Você vai pleitear a responsabilidade por danos morais? E os danos sociais que foram feitos, que passou para todo mundo dados extremamente essenciais à sua intimidade? Como que se restaura isso? Há possibilidade de se restaurar? Eu sempre penso nisso. Há essa possibilidade de se restaurar? A gente restaura coisas que efetivamente têm um preço. O homem e seu pensamento e tudo que vai dentro da sua alma não tem preço. Kant já falava. E aí? Então, ele tem características muito próprias. São novos sujeitos, novas condutas. Tem a questão da transnacionalidade que eu falei. As comunicações são muito rápidas. Então, hoje eu estou postando uma coisa aqui, em São Paulo. Gente, já está lá no... Né? Lá na Tailândia, em um segundo. São difusos. Tem a questão que eu já falei da celeridade, tem uma questão tormentosíssima, que é quanto à soberania. Então, se é um crime transnacional, né, quem que vai ter a soberania e a jurisdição para tutelar? Ah, mas tem a cooperação internacional, que é feita por vários órgãos. E uma briga louca depois, no sentido de ver quem que vai aplicar a sanção. Aí um corre e aplica a sanção. Aí vai ser discutida essa sanção na jurisdição brasileira, Justiça Federal. Aí fala assim, não, mas essa sanção não vale aqui. Não, mas vale. Senão é uma aplicação bis in idem de uma sanção penal. Enfim, gente, né? E com isso eu estou falando o quê? Eu estou falando numa tutela nova de um direito criminal que eu denomino de direito criminal difuso. O direito criminal cibernético, eu nem coloquei aí, acho que está em outro slide. Enfim. Pergunto para vocês. Vocês lembram que a gente leu o 216? Né? E eu falei bens culturais. Bem cultural se liga a quem? Forma de vida, forma de expressão, forma de ser, de valorizar, de desvalorizar, de pensar, de como pensar. São bens que, além de serem imateriais, são passíveis de uma quantificação econômica. Tendo em vista essas ideias, eu coloco para vocês, seria então interessante, melhor, seria impositiva, portanto, a necessidade de uma tipificação criminal para as tutelas que violem todos aqueles bens culturais? E aí, para responder isso, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tem colegas meus, efetivamente, que ainda vivem, né, sob um direito penal clássico, o maldito Tício e Meve Tício, né, que fala assim, você é louca de falar numa tutela criminal difusa, como isso? A gente vai ter que mudar todos os conceitos da teoria do crime, inclusive no que tange a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é tão, né, falada, propagada, criticada, e o que quer que seja. Vamos ter que pensar, por isso mesmo que a gente está aqui. Né? Se vocês me perguntarem, por que você pensa que há necessidade? Eu vou por essas duas características que eu coloquei aqui.
dignidade criminal e carência criminal. Esses termos, dignidade criminal e carência criminal, vocês vão ver muito hoje. Ele foi trazido já por Von List, então, há muito tempo, e hoje começou a se falar muito nessa questão. Então, o que é a tal da dignidade criminal? Para eu pensar se um determinado bem jurídico, aqui no caso é um bem cultural, violado via sociedade da informação, é passível de uma tutela criminal, eu tenho que pensar a primeira pergunta: ele é relevante? Ele é relevante para o nosso convívio social se for violado? Então, pensem no que eu falei. Bem cultural é aquele que se liga à identidade. Identidade de uma pessoa, identidade de um grupo, quer dizer, a pessoa pertencente a este grupo. E volto a dizer, há uma forma de viver, de pensar. Então, notadamente, eu entendo que é extremamente relevante. Por quê? Porque a sua violação, no mínimo, vai causar o quê? Danos à liberdade, à minha liberdade de expressão. Porque, obviamente, eu tenho liberdade de expressão desde que eu tenha essa liberdade, o quê? Tutelada. Com condicionamentos para que o outro não invada essa minha área. Identidade, isonomia, imagem. A minha imagem também está sendo dilapidada. Propriedade, dignidade, enfim. E a tal carência criminal. Carência criminal, ele diz o seguinte: será que não seria interessante que esses bens jurídicos fossem tutelados por outra via, que não a do direito penal? A tal necessidade. E o que a gente chama de princípio da subsidiariedade. Eu entendo o seguinte, antes de ser advogada, eu sou cidadã, sempre falo isso. E por mais que ainda nós vejamos que algumas leis não propiciem, em termos de sanções, uma resposta cabal e tendente a inibir essa criminalização, por serem sanções muito ainda irrisórias, como as que a gente vê, por exemplo, na lei de crimes ambientais, que tem sanções lá que são... Tem a minha outra querida aluna que está lá sentadinha. Ela, não sei se ela lembra das minhas críticas em relação às sanções. Você! Então, são irrisórias. Mas, primeiro, há um processo, já foi um processo. E, segundo, trabalhando com pessoa jurídica, direito privado, o que a gente percebe? A gente percebe que isso, para ela, a sanção penal, ainda gera, de alguma forma, o quê? Um constrangimento, uma violação à imagem dela em face dos outros. Então, pensem em empreendedores, empresários. Lido muito com a área de derivado de petróleo. Terrível. E é interessante, porque eu falo assim, olha, vamos fazer a prevenção? Antes eu era tolinha, eu era poliana, porque eu falava assim, vamos fazer a prevenção, porque existe a responsabilidade social, sustentabilidade. Gente, era pregar no deserto. Eu posso falar isso de anos que eu tenho. Aí, o que eu comecei a fazer? Comecei no mesmo nível de o quê? De pergunta e resposta. O que você busca, empreendedor? Lucro. Legal. Como que você vai ter esse lucro maior? Se você não tiver o quê? Ações sobre você. Sejam elas ações civis, sejam elas especialmente ações penais. Mas por quê, doutora? Se você recebe uma ação penal, no dia seguinte, o que vai acontecer? Muitas vezes, principalmente empresas com contratos transnacionais, o que vai acontecer com esses contratos? O que vai acontecer com as certificações? Principalmente porque aqui nesse país não existe o princípio da presunção de inocência. Onde a gente já sabe, onde há um mínimozinho de fumaça, a gente já fala, aí já tem um incêndio aí,
Aí eles começam a pensar melhor. Então, eu troquei o meu discurso da sustentabilidade. Claro é que quando eu falo para eles, né, que eles vão sofrer, eu estou engajando já o quê? Vamos com medidas preventivas, sustentabilidade, mas é um outro padrão de conversa. Então, é interessante, voltando aqui, que o direito penal ele ainda causa esse constrangimento. Ele causa ainda essa pecha, principalmente, a quem tem uma imagem, de ser o quê? Dessa imagem ser, de alguma forma, né, deteriorada. Então, acho interessante, sim, acho que tem a carência criminal, existe esse elemento, e por conta disso, então eu fecho meu pensamento, falando que devem ser tutelados criminalmente os crimes praticados dentro da sociedade da informação. Tá? Principalmente, coloquei aqui, os autores hoje mais vanguardistas, eles falam que tem um direito que está nascendo, né, além da liberdade que eu expus aqui em cima, liberdade, identidade, isonomia, que é o da segurança da informática. É o direito à internet segura. Então, eles estão estabelecendo isso como um direito fundamental. Eu não pensava, nunca pensei nessa questão de direito à internet segura como um direito fundamental. Por que eles pensam assim? Porque eles ligam essa questão ao direito à informação. Como o direito à informação, claro, qualificada, é um direito fundamental, então a internet segura também seria. Tá? E aí, com relação a isso, eles falam da necessidade, com maior razão, para a tutela. Bom, claro é que para eu construir esse direito criminal difuso, eu preciso pensar em certos pontos. Eu não posso ir construindo tipos penais a meu bel prazer. Porque senão, o que acontece? Sai hoje a lei, amanhã tem a DIN. É fácil, né? E é tipo penal aberto, conceito juridicamente indeterminado, etc, etc. Né? Fere o princípio do Estado Democrático de Direito e aí vai. Então, antes de mais nada, é bom que o nosso Congresso, vamos ver, né? Deus é Pai, que o nosso Congresso comece, porque tem que começar a tutelar criminalmente, porque ainda não existe tutela criminal quase na sociedade da informação. Com base em quê? Constituição Federal, né, que é o nosso sistema maior. Trazendo sempre a construção voltada ao quê? Voltada para esses princípios que eu coloquei. Democracia, né, dignidade da pessoa humana, objetivos constitucionais, que são principalmente isonomia, justiça social e bem-estar. E um modelo articulado que o professor Celso ele fala muito, né, no artigo 170, ou seja, o que a gente não pode ser é eco-xiita. Eu sempre falo para os meus alunos. O que é ser eco-xiita? Porque não pode matar nem a formiguinha que passa. E aí eu já fico meio assim, porque eu mato cucarachas. Né? Então, eu falo, caramba, estou fora da área, tenho que ficar fora da área, etc. Não, a questão é, para que serve o direito ambiental e, notadamente, o direito ambiental criminal difuso? Justamente para gerir essas situações, gerir esses bens jurídicos, condicionando-os. O que eu quero dizer? A gente não pode esquecer que a gente vive numa ordem econômico-capitalista. 170 está flagrantemente falando isso. Quer mudar? Tudo bem, então que venha uma emenda constitucional. Porque enquanto não vier, somos uma ordem econômico-capitalista. E ordem econômico-capitalista, desde Adam Smith, é o quê? Busca o quê? O lucro. Acontece que o nosso legislador constitucional, ele foi muito sábio. Ele falou assim, bom, busca o lucro, mas é um lucro desenfreado? Não. Ele fala assim, olha, vamos buscar o lucro desde que vamos respeitemos o quê?
dignidade, meio ambiente, consumidor e assim vai, né? Justiça social e tudo mais. Então, quer dizer, os tipos penais, eles não podem simplesmente esquecer dessas obrigações aqui contidas pela própria Constituição Federal, né? Eu falo aqui tô falando da dignidade da pessoa humana, enfim. Bom, aqui eu já coloquei crimes informáticos. O que é um crime informático? Gente, para eu pensar na bendita tutela dos bens jurídicos culturais, eu tinha que pensar no que era um crime informático. Né? E crime informático, aqui eu busquei exatamente na definição que a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento das Nações Unidas nos dá desde 83. Bom, eu já falei que a gente conversava desde 70, em 83 já esclareciam. Né? Eu estava 83 ainda não estava estudando direito, mas 87, quando eu comecei, eu não sabia que existiam os crimes informáticos, mas existia. Qualquer conduta ilegal, não ética ou não autorizada que envolva processamento automático de dados ou transmissão de dados. Né? Ou seja, gente, são crimes que podem ser cometidos tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, realizados através do quê? Internet. A bem da verdade é essa. Ou outras até tecnologias, que a gente pode citar. E aí começou-se a se conversar sobre classificação dos delitos cometidos no meio ambiente digital. Então, vejam, gente, que tem crimes puros, mistos e comuns. Né? O que pega aqui? Os crimes comuns, eu vou começar de baixo para cima. Crimes comuns, então, seriam aqueles que se utilizam da internet apenas como instrumento para a realização de um delito. Então, por exemplo, que eu coloquei aqui, um crime contra a honra. Então, eu não vou com a cara do doutor aqui. Aí eu descubro o seu nome, descubro o seu correio eletrônico, né? E, como boa cracker e não hacker, eu começo a desferir aí uma série de agressões contra a honra. Tá? Crimes de pornografia infantil, enfim. O que pega mais, gente, são os crimes puros, que não temos legislação sobre isso. O que são os crimes puros? Toda e qualquer conduta ilícita que tenha por objetivo exclusivo o sistema de computador, pelo atentado físico ou técnico ao equipamento e seus componentes. Né? Atacam software, hardware, sistemas de armazenamento e tudo mais. Disso a gente tem ainda muito pouca coisa, para falar bem a verdade. O que a gente tem, vocês vão falar assim, o Marco Civil. Marco Civil não tutelou nada em nível criminal. Tá? São indicações e orientações que ele nos deu, mas em termos de responsabilidade, vai voltada mais em nível administrativo, preventivo. O que nós temos é a lei, eu não coloquei aí, 12.737, de 2012. Falo outra vez. Lei 12.737/2012. Então, aquela tipifica 3 condutas, a bem da verdade. E tão somente 3 condutas. A saber, né? Uso de cartão de débito e crédito sem autorização. Invasão de dispositivos eletrônicos. Quando ela fala invasão de dispositivos eletrônicos, ela está falando em celular, em notes, em caixa eletrônica, tá? Para obter ou adulterar dados, para vantagens, e aí ela coloca que eu adorei, vantagem ilícita. O que é vantagem ilícita? Patrimonial, não patrimonial. Então, a violação aí é um bem cultural, poderia se subsumir a isso, a esse tipo penal? Então, eu invado aí um
um celular ou invado a internet de alguém, pego um artigo de alguém expressivo sobre um modo de ser, criar, viver, ou algo de expressão artística, cultural, científico, é uma monografia básica de especialização, que eu estou corrigindo, né? Estou na fase da correção das monografias, ou TCC, ou um mestrado, vocês já pensaram? Pergunto, poderia ser subsumido aqui, a esse tipo? Fala em vantagem ilícita. Vai ser casuística a coisa. E precisa ser muito bem subsumida, porque no direito penal a gente lida com o princípio da legalidade, e da legalidade é o quê? Estrita. Né? Se a descrição não for portadora de taxatividade, de minúcia, fácil. Né? Como defesa, pleitear uma tipicidade, uma conduta, da conduta. E o terceiro crime é a interrupção intencional de serviços de internet em empresa, porque vinha causando danos extremamente importantes em empresas, em bancos, danos econômicos. Tá? Mas, enfim, são esses 3 tipos que nós temos. 3. Né? Interessante. E aqui a gente tem uma série de crimes praticados, e aí a gente vai começar a falar, depois disso tudo, porque eu precisei falar disso tudo para vocês verem o meu drama na preparação desse tema, tá? A tutela criminal dos bens jurídicos culturais. Então, a primeira impressão que eu tive, a primeira dúvida, questionamento que eu tive foi justamente esse, quer dizer, será que esse tipo da invasão de dispositivo informático poderia se subsumir? Casuística. Aí eu fui lá para a Lei 9.605, que fala dos crimes contra patrimônio cultural, bens culturais. Né? E tem um muito interessante, que é o crime de pichação, né? Previsto na lei do artigo 65. Então, pichar, conspurcar prédios públicos que detenham um valor artístico, cultural, ou mesmo um bem que seja inerente à própria cidade de São Paulo. Né? A um patrimônio público ou privado. Bom, vocês vão falar, aonde você quer chegar? Então, vamos lá. Pichar ou por outro meio conspurcar, é um termo terrivelmente complexo, né? Que é macular, é sujar. Edificação ou monumento urbano. Pichar não pode, grafitar pode, por essa lei. Por quê? Porque grafitar envolve um sentimento artístico, uma valoração de uma criação cultural em si. Mas, mesmo assim, para a grafitagem, há necessidade do quê? A necessidade de um consentimento prévio. Então, por exemplo, se a gente passa... Eu não tenho prestado mais atenção, mas sempre que eu volto da PUC, eu vejo... embaixo lá tem o... Ai, meu Deus do céu. Gente, como eu sou péssima, para minha inteligência espacial é 0. Tem um túnel que vai dar na Paulista. Doutor Arnaldo, né? Então, volta e meia tem o quê? Tem desenhos lá, etc, etc. Aquilo lá é considerado como uma grafitagem. Por quê? Porque entendeu-se, passou-se pelo Conselho Cultural Estatal, entendendo-se que aquilo era uma manifestação de uma liberdade de expressão, muitas vezes crítica em face da sociedade que temos. Ok. E que isso, de uma certa forma, valoriza o patrimônio. Então, é melhor que nós vejamos uma série de grafitagens nas paredes, principalmente daquele local, do que vermos paredes sujas. O problema é que hoje as paredes estão sujas com os desenhos de grafitagem já
né, em decomposição. Mas isso é um detalhe. Né? Então, efetivamente, a grafitagem é permitida. Muito bem. Sujeito ativo, passivo. Sujeito ativo pode ser qualquer um, passivo pode ser qualquer um. Elementos normativos do tipo aqui, esse desenho, essa obra artística, ela precisa ter um valor, né, artístico, expressivo, etc, etc. E basta a simples pichação ou conspurcação. Pode haver pichação no meio ambiente digital? Essa ideia não é minha. Essa ideia eu compilei do livro de crimes no meio ambiente digital, do professor Celso Fiorillo, né? Da professora Cristiane Pegorari. Então, que vem, a bem da verdade, dos Estados Unidos. Aliás, tudo que é sociedade da informação, vocês vão ver termos em inglês. Né? Então, defacement. E aí tem uma frase muito interessante no livro que diz o seguinte: as latas de spray são trocadas pelo mouse e pelo teclado. Os desfiguradores, que são os crackers, né, defacers, o que eles fazem? Eles invadem certas páginas e modificam o conteúdo. E o pior é o que eu falei aqui, anonimamente, eu não sei quem é. Então, por exemplo, eu tenho um blog, vamos supor. Uma das cadeiras que eu ministro na PUC é Dignidade da Pessoa Humana. Século XXI, e faço século XXI. Vamos que eu tenho um blog com um artigo sobre isso. E um defacer entra numa das minhas matérias e muda completamente o conteúdo. Pior, a minha ideologia que eu coloquei lá, os meus valores que eu coloquei lá. Então, isso é considerado como uma pichação. Interessantíssimo isso. Na minha ótica, eu achei... Caramba, uma pichação, só que uma pichação tida como virtual. Né? E, geralmente, é interessante que são grupos. Então, não é um somente que faz isso, uma pessoa somente. Vejam, quando a gente falava em pichação, a gente falava mais no quê? Num sujeito único. Aqui não. Aqui a maioria é muito bem organizada. Então, é um anonimato com grupos organizados ou organizacionais, às vezes até com uma estruturazinha hierárquica, né, voltados a essa finalidade. Gente, pelo amor de Deus, né, viver a vida para se voltar a uma finalidade dessa é falta de imaginação. Gostei, obrigada. Né? Não conspurcar vossos ouvidos. Bom, e aí é interessante, por quê? Porque a gente está falando, bom, é uma pichação virtual, legal. Qual é o enquadramento típico disso? Não temos. Porque é o seguinte, se a gente enquadrar isso num crime de dano é violação contra uma coisa. Uma coisa no crime de dano implica no valor econômico. Pense nessa ideia do meu blog. Eu não estou fazendo isso para atingir um valor econômico. Eu estou realizando isso para atingir um valor o quê? Pessoal, né? Emocional, ideológico, totalmente axiológico, valorativo. Opa! Perfeito, perfeito. Que houve muito, né? Muito. E aí a gente fica assim, bom, não posso enquadrar no crime de dano, é fato atípico? Se eu for pelo princípio da legalidade estrita, gente, isso aí vai ser considerado um fato atípico, a não ser que dentro dessa informação... Perdão, gente. Nessa informação haja uma valoração econômica, de cunho patrimonial. Aí tudo bem.
Agora, se não for, se for político, ideológico, de crença, de educação, o que quer que seja, nesse sentido, e que crime, né? Enfim. E aí eu comecei a pensar, né? Porque aí vai, madrugada afora se pensando. Tutela dos direitos autorais também entra na questão, como a gente está falando, na questão de bens jurídicos. E aí, pensando-se numa obra literária, científica, artística, né? E eu confesso que eu tenho um certo receio, porque eu fiz o meu doutorado pela bolsa acho que foi da CAPES. E lá tem uma cláusula, né, que estabelece que isso aí vai para a internet. A tese vai para a internet, eu não tenho nenhum seguro sobre isso, se alguém pode copiar ou não, né? E isso me causa um certo medo, não por uma crise assim de possessividade, né? Apesar de que a gente, quando nasce, o nosso bebê no mestrado, no doutorado, é o nosso bebê, é o nosso filho, né? Mas por ver, às vezes, a ideia sendo dilapidada, ou sendo interpretada de uma forma que não foi a que eu fiz, a que eu interpretei, né? Tem legislação sobre isso, efetivamente, ou seja, sobre cometimentos, violações de propriedade intelectual via meio ambiente digital? É a mesma coisa que eu falei para vocês com relação à pichação. Não. Pela via da sociedade da informação, especificamente, não. Se eu for promotora de justiça, obviamente, o que eu vou fazer? Eu vou denunciar por uma dessas leis aqui, falando que o modus operandi foi via sociedade da informação. Mas precisaria-se ter um tipo penal específico para isso? Sim. Com sanções, com procedimento, com ação penal, né? Causas de aumento de pena, extremamente importantes, mas não se tem, infelizmente, não se tem. O Marco Civil da Internet, volto a dizer, gente, não procedeu a tutelas típico-penais no que tange aos bens jurídicos, né, seja cultural, seja midiático, seja o que quer que vocês pensem. O que a gente tem com relação à pirataria é um acordo internacional que vem funcionando quando efetivamente se tem denúncias anônimas, né? E, enfim, eu deixo aqui duas perguntas. O que fazer com a ausência de tipificações próprias? O que fazer com o princípio da legalidade? O que fazer com a proibição da analogia em malam partem no direito penal? Enfim. E, antes do meu obrigada aqui, eu só vou fechar com uma ideia. Eu penso muito na necessidade e na carência de leis típicas, de leis específicas para esses tipos penais. Perfeito. Mas aí eu indago a todos vocês, que é uma coisa que eu indagava a mim mesma, esta madrugada. A minha é o meu cachorro que me olhava e que me acompanha em todas as minhas peregrinações, né, cerebrinas. Será que as leis vão resolver? Será que uma lei penal, é o que eu falei, ela pode gerar um constrangimento, mas será que a coisa não está muito mais profunda? Será que não há necessidade da modificação de comportamentos? Porque se eu sou ético, se eu tenho uma ética dentro de mim, jamais eu vou entrar no seu blog, ou num trabalho científico seu, e realizar pichações, sejam quais forem, só para te prejudicar, para ter uma vantagem ilícita. A minha vantagem ilícita é, efetivamente, não vou com a sua cara, quero te prejudicar. E vou lançar isso, né? Está na hora da gente começar a pensar nisso. Falam, mas o Brasil é um país novo, que está em processo. Pô, está em processo já há quanto tempo? Vamos lá. Vamos lá. Eu falo
desde dos meus... Imagina, minha sobrinha já está tendo, gente, eu já sou tia literalmente, porque eu tenho a sobrinha com a, né, filhinha da minha sobrinha. Então, sou tia duplamente, Sou tia duplamente. Então, eu penso o seguinte, bom, preciso explicar e preciso efetivamente conduzir essa criatura e essa mente humana para revalorização da ética, para uma revalorização, sabe do quê? Do ser. A gente está se perdendo nesse mundo. Onde está o humano na humanidade? Quando eu falo humano, eu estou falando em valores de substrato. Que nós aqui, eu vejo que a maioria da plateia ainda é teen, tem muitos teens aqui, né? Mas os que não são, a gente aprendeu o que é ética, o que é moral, o que é efetivamente o certo de um errado. Com um simples olhar e não me frustrou em nada. Até hoje eu não sou uma garota frustrada porque minha mãe olhava feio, meu pai falava, opa, e só o opa eu já sabia, né, da coisa. Então, será que as leis criminais vão ser capazes de banir essa onda de discurso ao ódio? Vão ser capazes de legitimar o que a gente está vendo aí? Né? Enfim, aqui eu encerro. Desculpe pelas minhas tergiversações aí, que eu gosto sempre de dividir as minhas ideias com o meu público. E estou à vontade aí para quaisquer perguntas, etc, etc. Tá bom?